Hoje, 15 de novembro, além da proclamação da República, também é Dia Nacional da Umbanda, data criada para valorizar a história e cultura da religião, que, embora muitos não saibam, surgiu no Brasil. Bom, estamos recebendo hoje, aqui no Jornal da TV Noroeste, o sacerdote Rodrigo Queiroz, que ele fala da cidade de Bauru, interior de São Paulo, e o tema que nós vamos abordar é Umbanda. Sacerdote Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da TV Noroeste. Obrigado, Roberto. É uma satisfação estar aqui falando com a sua audiência hoje desse tema tão importante para nós que somos devotos e praticantes da religião de Umbanda. Vamos falar então sobre a Umbanda. Qual a origem, qual a mistificação e também o Dia Nacional da Umbanda, que é agora dia 15, né? Exato, agora no dia 15 de novembro a gente comemora os 115 anos da Umbanda, a partir de um evento histórico, um marco histórico que aconteceu no Rio de Janeiro, portanto, 15 de novembro de 1908, em Niterói. No entanto, não pode-se dizer que a Umbanda surge nessa ocasião. Com o tempo, a narrativa sobre a importância dessa data se constituiu assim como o dia da Umbanda, né? Vamos falar sobre as crenças, né? E também as barreiras com relação à Umbanda no Brasil. Tá. A Umbanda é uma religião brasileira porque ela surge em solo brasileiro, no encontro entre a mística religiosa dos indígenas, que aqui já estavam com a chegada dos portugueses, e depois, mais tarde, com a chegada dos africanos. Ao longo desse processo de 500 anos, foram surgindo várias manifestações ritualísticas nessas misturas. Então, lá em 1600, a gente tem registro de uma religiosidade que surgiu do encontro entre os indígenas e a Igreja Católica, que chamou santidade, né? E eles faziam um ritual de transe, né? Que eles entravam em transe ali naquela ritualística, misturando os cânticos indígenas com as rezas católicas, num ritual típico que a gente vê até hoje no ambiente de Umbanda. Mais tarde chegam os africanos, contribuem com essa religiosidade, e ambos vão absorvendo a mística um do outro. Isso vai mudando ao longo do tempo, né? Vai tomando novas personalidades de acordo com a região do país, né? O ambiente territorial que ele está se inserindo. E aí lá na década, ali no século XX, começo do século XX, que a gente vê uma formatação, né, religiosa, já com mais influência agora do espiritismo. E aí a gente vê essa bagagem africana, indígena, espírita, católica, num sistema religioso, ritualística e transe, que a gente entende então como Umbanda. A Umbanda vai sendo então resultado dessas convivências místicas em solo brasileiro. E como qualquer religião, a gente tem que entender o seguinte: religião só o é se for um ambiente que estimula virtudes, potências no sujeito humano. A Umbanda é uma religião pautada numa máxima dogmática que é a manifestação espiritual para o exercício do amor. Então, se não houver nesse ambiente uma proposta amorosa, uma proposta de tirar de você o melhor que você pode ser, então a gente está num ambiente que não pode se considerar Umbanda de fato, né? No entanto, apesar de ser uma religião que a sua bandeira é estritamente o amor, ainda é mal compreendida, principalmente pelo o discurso que a gente tem de construção social no Brasil, que foi sempre de demonizar e perseguir tudo aquilo que é do preto, né? Aquilo que vem da referência do preto. Isso o samba viveu, a perseguição e a criminalização musical. A capoeira passou por esse processo, né? Outras expressões, né? Até hoje o hip hop passa por isso. Hoje a gente vê o funk passando por esse processo de criminalização. Então tudo aquilo, né? Houve um tempo que o blues era criminalizado, o jazz era criminalizado, que a gente está falando de musicalidade africana,
americana. Então, tudo que vem do preto vai ser aqui, fortemente no Brasil, alvo de uma demonização e objeto de uma construção necropolítica, de perseguição e dissociação social. Bom, o que a gente chama hoje de intolerância religiosa, Roberto, nada mais é do que o flagrante do racismo religioso. Porque muitas religiões convivem no Brasil e nenhuma religião sofre invasão policial no seu ambiente religioso por só ser o que é, né? Então, como é algo que traz a expressão cultural, espiritual, de forte presença da cultura africana, então é posto como algo indesejável, é posto como algo menor, algo que merece ser perseguido, reprimido. Então, o grande embate político, sociológico que a gente sofre ainda, não só a Umbanda, como as nossas religiões irmãs, né, as demais religiões de matriz africana, se deve ainda por essa chaga no imaginário popular de tudo que vem do preto é demonizado, é criminalizado, né, é negativado. Então a Umbanda, ela sofre essa perseguição naturalmente. E por isso um dia como esse agora, 15 de novembro, que desde 2012 foi chancelado como Dia Nacional da Umbanda, é importante para que a gente possa ter esse espaço de pauta, né, de diálogo, de reflexão a respeito de uma religiosidade, de uma espiritualidade que é tipicamente brasileira. Se você vai no ambiente de um terreiro de Umbanda, você vai ver ali as expressões culturais do Brasil. Você vai ver uma cerimônia que traz a referência do sertão, do Nordeste. Em outro momento você vai ver uma outra reunião que traz as referências africanas. Em outro momento você vai ver as referências indígenas. Isso é Brasil, né? Isso é a mística brasileira que a gente só encontra aqui. Não vai encontrar em nenhum outro lugar algo tão plural e rico culturalmente, espiritualmente falando. Bom, e como você disse, a bandeira da Umbanda é o amor, é o mais importante, né? Ô sacerdote, quantos milhões de fiéis tem a Umbanda no Brasil e quais os estados onde tem mais templos da Umbanda? Por incrível que pareça, o estado que a gente conta com o maior número de terreiros registrados é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul conta, só para você ter uma ideia, com mais de 300 mil terreiros, né, entre Batuque, Candomblé, Umbanda, tem lá registrado. A gente acredita que, porque o censo ele ainda não consegue dar uma informação próxima da realidade quando fala dos números da nossa religiosidade, mas a gente tem muitos milhões, né, de praticantes dessas religiões afro-brasileiras aqui no Brasil, né? A gente não consegue trazer com precisão esse número, mas tomando por conta, né? Só ali, o Rio Grande do Sul, 300 mil, você calcula vezes, 20 pessoas no mínimo, uma conta bem básica, já chega num número aí expressivo, né? Se a gente considerar 10% da população brasileira que está inserida nesse contexto religioso, a gente está falando de 22 milhões, né? Quando eu te perguntei quais as regiões, os estados, eu acreditava que seria Rio de Janeiro, com muitos terreiros, Bahia e talvez Goiás, Minas Gerais. Goiás é um pouco mais conservador, né? Mas o Rio Grande do Sul também é uma população também, né? O Rio Grande do Sul, ele tem o maior número de registros, né? Agora, Salvador, quando a gente pensa Bahia, ela é intensamente africanizada, a religiosidade africana, em função do candomblé, dos candomblés baianos, né? Aí sim é expressivo. Quando você pensa estado de São Paulo, o estado de São Paulo é muito expressivo, mas também é um estado com um número populacional muito maior também, né?
Então, mas o estado de São Paulo é bem expressivo. A gente vai ter, assim, a gente tem um mapeamento do seguinte, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, estado de São Paulo e Minas Gerais são os estados mais com intensidade de religiosos do segmento umbandista e afro-religioso, né? Minas Gerais é muito intenso. Para você ter uma ideia, hoje eu já dei 4 entrevistas para o estado de Minas, né? Então há no mínimo um interesse aberto a essa dinâmica, a essa religiosidade também. A Umbanda tem muita gente com muita curiosidade para saber o que é realmente a Umbanda, mas também tem aquele receio em relação ao espiritismo, e as pessoas têm muito receio ainda, por não conhecer, ainda tem medo até de falar de Umbanda. Exato. Né? Pois é, essa data 15 de novembro é um marco que define um momento em que se estabelece uma nova maneira de fazer o espiritismo já com influência de terreiro. Que o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifesta ali numa sessão da Federação Espírita de Niterói, e ele faz a ruptura, porque naquele momento, 115 anos atrás, é importante de reforçar, o espiritismo não aceitava a manifestação de espíritos de ex-escravizados, de indígenas, né? Era só eruditos, famosos de preferência, ou diplomados, né? Então, não havia espaço para isso. E aí começa a chegar esses espíritos, e no meio dessa confusão que o caboclo se manifesta no Zé e fala, por que não pode essa turma trazer sua mensagem? Só porque eles não foram importantes, nomes diplomados na Terra, eles têm muita coisa para ensinar. Então é o seguinte, já que não pode, então a partir de amanhã, na casa desse rapaz, a gente vai iniciar ali um ritual em que todos serão bem-vindos, todos vão poder falar, quem sabe mais ensina, quem sabe menos, e todo mundo será acolhido no amor, porque essa é a vontade de Deus. E aí ele marca, né, uma ruptura e traz o espaço ritualístico novo com uma abordagem espírita para aquilo que já acontecia nos terreiros, já no Rio de Janeiro, em vários lugares. Já acontecia as manifestações desses espíritos, mas ainda não tinha uma denominação específica para isso, né? Agora, esse receio que você está falando, Roberto, é fruto do racismo religioso. Isso. Né? Porque se você está falando bem o tempo todo, não tem porque ter receio. Mas se fala mal por quê? Porque no processo de construção do imaginário coletivo, social, popular, está a demonização. Né? E a gente já teve períodos áureos também dessas expressões religiosas que tinha espaços midiáticos, na rádio, na TV, né? Depois vem um processo de perseguição e vira um pouco a chave disso. Então, mas é para isso que existe essa oportunidade de comunicação, existe, né, forma de você estudar e ter contato, né? É o que acontece com a publicação desse livro recentemente, Umbanda para Iniciantes, junto com a editora Citadel, que traz essa abordagem, né, para todo mundo que tem interesse, curiosidade e primeiros contatos com a religião. É um tour dentro do terreiro, né? Então, como você falou, tem gente que tem receio de entrar no terreiro, então entra pelo livro. Sabe por quê, Roberto? Esse livro é o primeiro livro da história da religião que conta com a tecnologia de realidade virtual. Então, você com o seu celular na mão e o livro, você vai vendo cada detalhe do terreiro aqui pelo seu celular, ele aparece aqui na sua frente e você vai tendo uma visualização e esclarecimento sobre isso, entendeu? Pois é, o sacerdote Rodrigo Queiroz, a sua entrevista é de grande importância, ela é informativa, educativa também, religiosamente falando, né? Porque a Umbanda, como tem a bandeira do amor, muita gente não sabia, e é importante também ler o livro, né? Esse livro aí é Umbanda para Iniciantes, porque quando você não tem o conhecimento, né? As informações vêm todas mudadas para você. Como tem esse receio, esse machismo, esse preconceito no nosso país, racismo e muitas coisas mais, como você mesmo disse, né?
no caso da Umbanda, sofre muito com isso. Mas o mundo vai se globalizando, as coisas vão mudando, tudo vai mudar, não é, sacerdote? Todo mundo vai se informar. A gente tem a esperança, né, e lutamos para a disseminação do conhecimento como objetivo. A gente acredita que a educação é o que faz a diferença. Então, quanto mais você sabe sobre aquilo que você ignora, que você teme, né, você vai ampliando o seu repertório, as suas possibilidades. Então, o que nos assusta é aquilo que não conhecemos, né? Isto. Muito obrigado, sacerdote Rodrigo Queiroz, que fala de Bauru, cidade interior de São Paulo. Você é sacerdote do terreiro aí de Bauru? Exatamente, eu sou sacerdote do templo do Instituto Cultural Aruanda, diretor da plataforma Umbanda EAD, né, a primeira plataforma que completa também amanhã 16 anos de atividade, primeira plataforma online de ensino e divulgação da religião. O Instituto completa amanhã também 19 anos. Você vê que a própria Umbanda vai se modernizando. Você, um jovem sacerdote, eu esperava entrevistar uma pessoa idosa, lá com 70 anos, falando baixinho, e aí você jovem, quer dizer, tudo vai mudando, vai melhorando, o mundo é assim, né? Então, é isso aí. Parabéns a todos os umbandistas do Brasil inteiro, que Deus abençoe a todos e nos abençoe também, porque a bandeira do amor é para todos, né, sacerdote? Muito obrigado. Saravá, Axé, muito obrigado, Roberto, a todos da audiência TV Noroeste. Obrigadão. Obrigado.